Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui a nossa exploração do Against the Dark Master, o jogo clássico de fantasia e aventura que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, falando sobre o cenário, sobre o lore, sobre as regras, enfim, dando um panorama geral deste livrão aqui, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, como é que a banda toca aqui no Against the Dark Master. Se você está chegando agora, eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master, para você assistir a série desde o início, ou de repente rever algum vídeo, assistir alguma coisa que você perdeu, pra gente poder seguir viagem tranquilo, beleza? Olha só, quem tá ligado no movimento sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo, tá? A gente vai falar aqui do capítulo de evolução do personagem, tá? Isso aqui é interessante a gente lembrar aqui, a gente está no capítulo 10 e este é o último capítulo do livro. Claro que não, tem muito livro pela frente. Mas quem assistiu a série desde o início deve lembrar que a gente falou que o livro, justamente por ser grande, ele é dividido, ele é subdividido em outros livros, tá? Então a gente está aqui no último capítulo do chamado Tomo 1, que vai ser relacionado aí com a questão dos personagens, né? Passamos por todo o processo de criação de personagem, falamos de vários aspectos ligados especificamente aos personagens que são possíveis de serem criados, né? Falamos de vocações, falamos, né, das culturas, enfim. E agora chegou o momento de falar da evolução desses personagens. Ou seja, como é que eles vão melhorando durante o jogo ao passar das aventuras, né? Isso aí é um conceito clássico, básico de todo RPG, que é o seu personagem ir melhorando ou subindo de nível, como a gente costuma falar. E como é que isso funciona aqui no Against the Dark Master? Olha só, primeira coisa, o seu personagem vai começar no nível 1, tá? Mas para efeito de cálculo, ele já vai começar com 10 pontos de experiência. O que isso quer dizer? Segundo o livro coloca aqui pra gente, esses 10 pontos de experiência é o que seu personagem ganhou do nível 0 até o nível 1, né? Então, se ele começa no nível 1, ele não começa assim tão zerado. Ele já teve algumas pequenas aventuras, ele já teve algum tipo de treinamento que a gente viu, né, que vai estar relacionado ali com a questão das vocações e tal. As vocações significam, em termos narrativos, justamente esse treinamento específico em um dos caminhos que o personagem decidiu seguir. E esses 10 pontos de experiência vão representar justamente isso, esse momento inicial da vida de aventureiro, né? Vamos colocar dessa forma. Então você começa no nível 1 com 10 pontos de experiência e daí até o 5º nível você sobe da mesma forma, ganhando 10 pontos de experiência a cada nível. Ou seja, aqui o livro vai trazer uma pequena tabela aqui, olha, de nível de progressão. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então, a cada nível, ou melhor dizendo, para você subir de nível, você precisa acumular 10 pontos de experiência até o 5º nível. Então, se você já começa com 10 no primeiro, quando você alcançar 20, você está no 2º nível. Quando você alcançar 30, você vai estar no 3º nível e assim por diante, até o 5º nível. Do 6º nível até o 10º, que é onde a tabela termina aqui, você precisa de 20 pontos a cada nível, tá? E a tabela não continua, mas a gente pode seguir essa mesma proporção. Então, em princípio, do 11º ao 16º nível, você vai precisar de 30 pontos de experiência por nível, e assim por diante. É mais ou menos com esse tipo de raciocínio que o livro trabalha, beleza? Tá, então olha só, você já sabe quantos pontos de experiência você precisa para subir de nível. Mas como é que ganha experiência? O que o personagem precisa fazer para ganhar experiência? É matar monstro? É acumular ouro? O que é? É encher o saco do mestre? É ficar mendigando XP? Como é que funciona aqui? Não. E nesse ponto eu acho que tem uma diferença bem grande e bem interessante do Against the Dark Master para outros jogos clássicos de fantasia medieval, tá? Geralmente você vai ter ali o XP relacionado única e exclusivamente ao combate ou ao acúmulo de moedas de ouro. Isso numa visão bem clássica, tá? Mas aqui, como é que funciona? O Against the Dark Master, ele trabalha com um conceito de conquistas, tá? As conquistas que o seu personagem ou o grupo, né, alcançam ao longo das aventuras é o que vai determinar quanto XP você ganha. E uma coisa que eu achei interessante também é porque como é que funciona aqui? O XP ele é distribuído ao final de cada sessão, né? Isso aí também é básico, nenhuma novidade aqui. Só que qual é o detalhe? O mestre e os jogadores vão fazer uma recapitulação da sessão e ver quais conquistas foram alcançadas durante aquele jogo, né? Quais conquistas de grupo, quais conquistas de personagem e tudo mais. E isso vai ser definido a partir do que o livro chama aqui, olha, de lista de conquistas, olha só. Aqui, claro, como a maioria das tabelas aqui no Against the Dark Master, isso aqui vai ser uma tabela sugestiva,
né? Você pode criar suas próprias conquistas junto com o grupo e definir o que é importante naquela aventura ou para aquele tipo de personagem, tá? A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso ao longo do vídeo, mas só para vocês já terem essa noção geral. Você vai ter essa lista de conquistas mais ampla, tá? E a partir dela você pode criar outros pontos que sejam específicos para sua campanha ou que o seu grupo ache interessante. Então, antes de começar o jogo, tá? Você já criou os personagens, tudo e tal, o grupo precisa sentar e, a partir dessa lista, definir quais são as conquistas que vão estar valendo ali para aquele jogo, tá? Isso aqui eu achei interessante também, né? O próprio grupo já meio que dá um direcionamento nas conquistas, porque como é que funciona isso? Se o seu grupo escolhe muitas conquistas, várias, né, dezenas de conquistas, é mais fácil que eles ganhem XP e, por consequência, vão subir de nível mais rápido. Se você escolhe menos conquistas, pega uma coisa mais restrita ou conquistas que sejam um pouco mais difíceis, vamos colocar dessa forma, isso acaba refletindo no jogo ser um pouco mais lento na questão de distribuição de XP e subida de nível. Então, a partir dessa escolha das conquistas, você já vai determinando meio que o ritmo de jogo também, beleza? O livro sugere que você escolha aí pelo menos 6 conquistas, tá? O grupo, né, escolha pelo menos 6 conquistas para começar o jogo. Eu vou exemplificar algumas dessas conquistas para vocês, mas antes disso, só 2 pontos que eu acho interessante de chamar a atenção também. Primeiro, se você seguir essa sugestão do livro de 6 conquistas da lista e tal, e essa questão dos 10 pontos de experiência por nível, isso, em tese, né, segundo os cálculos matemáticos obscuros que fizeram aqui, vai significar que o seu personagem vai subir de nível mais ou menos ali a cada 3 sessões. Isso, inclusive, é a sugestão de progressão que o livro dá. Ou seja, a cada sessão, seu personagem vai ganhar ali entre 3 ou 4 pontos, o que vai fazer com que ele suba de nível, nos primeiros níveis, a cada 3 sessões, beleza? Isso porque o XP, quando eu der os exemplos, vocês vão entender, mesmo no caso das conquistas, ele pode ter uma variação de XP aí, tá? E antes de eu finalmente exemplificar, tem uma outra regrinha que o livro traz aqui, que é só uma sugestão, na verdade, que ele chama aqui Aventureiros de Nível 0. Então, se o seu grupo quiser esse desafio, né, e o livro sugere que isso seja apenas uma sessão, de repente a introdução da aventura ali e tal, ou uma one shot para testar um pouquinho alguma coisa, ou testar personagens, você pode criar os personagens de nível 0, tá? Aí, no caso, eles não vão ter os bônus de vocação, porque o nível 0 é justamente a evolução, melhor dizendo, do nível 0 para o nível 1 é justamente o seu treinamento na vocação. Então você não vai ter ainda esses bônus, mas você pode fazer ali o roleplay e tal, até para você já ir começando a entender melhor o seu personagem, fazer aquele background bacana para ele e tudo mais. Se vocês quiserem, o livro dá essa possibilidade, beleza? E finalmente agora os exemplos aqui da lista geral de conquistas. Então olha só, um aqui que é a variável. Olha, você enfrentou adversários perigosos e situações difíceis. Isso pode te render de 1 a 3 pontos de XP. Vai depender aí do nível do desafio e eu acredito que isso seja algo que pode ser discutido, né, naquela recapitulação final da sessão que a gente comentou ainda há pouco. E outros vão ser um valor fixo. Por exemplo, sua magia ajudou a resolver uma situação difícil, 1 ponto de XP. Sua sabedoria ou artes curativas ajudaram a salvar o dia. Você participou ativamente da sessão de jogo, não ficou só sentado lá com a cara no celular, já ganha um XP aí de incentivo. Ou seja, tem várias possibilidades aqui e, como eu disse, essa lista é apenas exemplificativa. Vocês podem, enquanto grupo, definir outros tipos de conquista. Em seguida, olha só, o livro vai trazer aqui exemplos, né, de como colocar em prática essa questão das listas de conquista, tá? Então, o livro vai trazer aqui 2 exemplos e o primeiro deles é a experiência baseada em vocação. Olha só, vou aproximar aqui. Lembrando, só rapidinho, a vocação seria o equivalente ao que a gente chama em outros jogos de classe de personagem, tá? Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem melhor qual é a parada aqui. Olha lá. Com esta lista, o mestre primeiro lê uma série de conquistas gerais que se aplicam a todos os personagens e em seguida uma série de conquistas específicas que se aplicam apenas a personagens pertencentes a uma determinada vocação. Focando nos pontos fortes e habilidades de cada uma das vocações, essa lista de conquistas é adequada para apresentar novos jogadores ao jogo, bem como para aqueles que preferem jogar um grupo de personagens tradicionais com papéis bem definidos. Ou seja, neste primeiro exemplo aqui, você vai ter 2 listas. Uma lista geral, que todo mundo participa ali, todo mundo tem chance de pescar algum XP ali daquela lista, e outra lista mais específica que vai depender da vocação. Aqui é aquela ideia de que cada membro do grupo tem uma função específica, sei lá, o do guerreiro é bater, o do ladino é descobrir as coisas ali secretas e tal, o do mago, obviamente, é lançar magias e conhecimentos obscuros, esse tipo de coisa. Então, essa lista aqui das vocações, ela vai focar nesses pontos que, em tese, né, por padrão, são atribuídos a cada uma das vocações aqui do jogo. E claro, se vocês quiserem utilizar dessa forma, né, então só para exemplificar aqui, olha.
você vai ter aqui as listas, a lista geral. Explorou ou viajou para um local que nunca viu antes, sofreu um ferimento potencialmente fatal ou sobreviveu a uma séria ameaça à sua vida. E aí as listas específicas de cada uma das vocações. Então, guerreiro, você abateu um inimigo mais poderoso do que você. Ladino, a sua astúcia ou destreza abriu um novo caminho quando tudo parecia perdido. O mago, um feitiço habilmente conjurado moldou todas as probabilidades adversas a seu favor. O animista, a sua sabedoria ou artes curativas resolveram uma situação desesperadora. O prático, você salvou o dia contra todas as probabilidades, por pura sorte ou improviso. E o campeão, que é a última daqui das vocações, sua força ou bravura resolveram situações mais críticas desta sessão. Ou seja, aqui você vai ter exemplos, tá? Mas lembrando sempre, são exemplos. Você pode melhorar essa lista, enxertar aí ela com outras conquistas que o seu grupo acha interessante, tanto para a lista geral quanto para a lista específica das vocações, beleza? O segundo tipo de distribuição de XP que o livro dá como exemplo aqui é a experiência baseada em grupo, tá? Então, vou ler um trechinho aqui para vocês. Com essa lista, todos os jogadores recebem pontos de experiência do mesmo conjunto de conquistas, com base no que o seu personagem fez durante a sessão. As conquistas nessa lista abrangem todas as atividades principais normalmente vistas em uma campanha de Against the Dark Master, tornando uma boa escolha tanto para iniciantes quanto para jogadores experientes. A maioria das conquistas vale um único XP, mas duas delas têm um valor variável que mudará de sessão a sessão, dependendo do quão difícil, etc e tal. Tá? Ou seja, aqui já é todo mundo tentando pescar o XP da mesma lista. Só um exemplo aqui. Basicamente, algumas coisas se repetem. Então você tem a questão aqui. Explorou, viajou para um local que nunca viu antes, XP, enfrentou um adversário perigoso de 1 a 3 pontos de experiência, enfim, completou uma missão, busca ou encerrou um arco narrativo significativo de 1 a 5 pontos. Ou seja, na verdade, isso aqui, como eu tenho falado, é só uma lista exemplificativa para destravar a sua mente e pensar nesse conceito de conquistas, tá? Você pode moldar isso de acordo com uma campanha específica que você quer montar, com uma one shot não, mas enfim, né, com uma campanha específica, com um grupo de aventuras, ou com coisas que os seus personagens, que os seus jogadores sugerirem, coisas que eles acham interessantes de serem exploradas. Isso já pode ser uma dica para você que vai mestrar de que tipo de história eles estão afim. Uma história mais investigativa, uma história cheia de mistérios, uma história mais voltada para ação e combate. Essa definição das conquistas já pode ser um indicativo também de que tipo de história o grupo está afim de jogar. Pra gente encerrar aqui esse capítulo de evolução do personagem, o livro vai trazer algumas páginas que eu achei bem interessante essa proposta e essa ideia, que assim, ele vai trazer uma recapitulação de todo o processo de criação de personagem, mas já associado com a ficha, né? Então, durante todos os capítulos de criação, durante cada escolha que você pode fazer, eles foram, através dos exemplos, montando um personagem. Então agora, isso tudo está compilado nessas últimas páginas, com o adicional de mostrar exatamente em que local da ficha você vai preencher cada uma das características. Ou seja, além da recapitulação do texto explicando como é que é, tem aqui o exemplo prático de uma ficha sendo preenchida. Isso eu achei legal, e eu não lembro assim rápido de cabeça outro livro que faça isso. Se você lembra, deixa aí nos comentários. O que eu lembro é do livro, em algum momento, te apresentar a ficha e dizer, olha, aqui você vai colocar isso, aqui, aquilo, outro, mas preencher uma ficha junto, rápido assim de cabeça, não lembro não. E além disso, além desse preenchimento da ficha, a gente vai ter aqui também uma outra cópia da ficha limpa, vamos dizer assim, mas olha só, vou aproximar aqui para vocês, dizendo em cada pedaço dela onde você encontra no livro a explicação para aquela característica que vai ser preenchida ali na ficha. Então, para efeito de você se acostumar com o manuseio da ficha, com o preenchimento da ficha, achei isso bem interessante. Olha só, você tem aqui, por exemplo, o local onde você vai preencher as armas e os escudos, aí ele já coloca aqui a indicação das páginas e tal. Eu achei interessante essa forma de apresentar, né? E com isso, a gente vai encerrar o livro 1, o tomo 1, que tratou basicamente dos personagens, e a partir do próximo vídeo a gente já vai entrar no livro 2, Trilhas de Aventura, beleza? Então olha só, pra gente só fechar um raciocínio aqui desse primeiro livro, desse primeiro tomo, até o presente momento eu achei uma leitura bem simples, bem fluida, os exemplos realmente te ajudam ali a compreender melhor a coisa do sistema, né, e tudo mais, o processo todo de criação de personagem. O livro talvez ele possa assustar do início, né, pelo tamanho, pela quantidade de páginas, etc e tal, tem gente que se assusta com isso, mas de novo, até agora foi uma leitura bem fluida, bem tranquila, não é difícil de entender, mas a gente vai continuar, ainda tem muito livro pela frente aqui, vamos a partir do próximo vídeo explorar o livro 2, Trilhas de Aventura, beleza? Deixa aí o seu comentário, o que vocês estão achando, o seu like, o seu dislike, e a gente se encontra na próxima resenha.